depois da aflição, a recompensa. Quando Jesus continua falando para a igreja, ele vai dizer, Jesus acabou de dizer, alguns de vocês vão ser lançados na prisão, ok? Aí Jesus continua dizendo, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá, olha a palavra sofrerá, o dano da segunda morte, vida eterna. Vê só, depois da aflição há uma recompensa, mas olha novamente a situação, que interessante. Primeiro, a igreja de Esmina está passando por aflições, está sofrendo. Aí a gente viu. Segundo, Jesus diz o seguinte, vocês estão sofrendo? Segura aí, que vem mais. E aí agora a gente espera, não, agora vai vir paz, agora vem alegria, está certo, acabou o sofrimento. E aí Jesus fala assim, se preparem, porque vai vir mais, e ainda alguns de vocês vão morrer. É o que está no texto. Em algum momento você viu aqui Jesus falando assim, fique em paz, compre o seu carro, vai viver sua vida, o negócio é crescer, desenvolver, ser feliz, estar farto de dias, comprar sua casa na praia e relaxa, só espera eu voltar. Pelo contrário, você está aflito? Vai piorar. Vai piorar tanto que você pode até morrer. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a igreja do Novo Testamento. Essa é a igreja que nós devemos nos espelhar. Uma igreja sofrida, pois é, irmãos, mais preparada, mais crente. Uma igreja que Jesus não repreendeu. E aí a gente vê, mesmo diante das aflições e ainda da morte que poderia surgir na vida de algumas pessoas, ainda assim, Deus diz, há uma recompensa, que vai além dessa vida. O texto é claro, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Nesse texto, há uma lição muito preciosa. Guarde no seu coração isso. Nem sempre nós seremos vitoriosos nessa vida. Vou repetir. Nem sempre nós seremos vitoriosos nessa vida. A igreja de Esmina sofreu e morreu. Você viu aqui vitória? Pela perspectiva humana, zero. Da vitória que prometem por aí em algumas igrejas? Do ser mais que vencedor, do texto tirado fora de contexto? Você está vendo isso aqui? Eu não. Então, cadê a recompensa, pastor? Eternidade, irmãos. Vida eterna, céu, paraíso, como você bem entender, ruas de ouro. É isso. Às vezes nós vivemos aflitos, cansados, abandonados, chateados, amargurados, ansiosos, e esperamos que nessa vida tenhamos vitória. Pode acontecer. Só que não é regra, irmãos. Assim como podemos ser abençoados, também podemos não ser, no sentido humano da palavra, de dinheiro, de materialismo, do que você imaginar. A vida é assim, pé no chão. Jesus pode abençoar, como também a bênção pode ser a vida eterna, ou seja, a vitória. Tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, as aflições e perseguições, podem não responder à vitória para essa vida, mas vitória para a eternidade. Pastor, então pode ser que eu lute e morra na praia? E não tem problema nenhum, irmãos, desde que a sua visão esteja em Cristo, desde que o seu foco, a sua meta, a certeza que você tem é servir Jesus. Se for isso, glória a Deus. Eu deveria mudar o tema dessa mensagem para um tema mais negativo, né?
Que mensagem negativa, pastor? Pois é, não é não. É uma mensagem positiva de vida eterna. Só que a gente, infelizmente, às vezes somos infectados por essa ideia de vitória, 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 vitória. E o pé no chão nos mostra outra realidade. Uma igreja claramente elogiada por Deus e que não venceu pela ótica humana, mas pela ótica divina, espiritual, pela ótica de Jesus, ela foi vitoriosa, porque ela venceu o pecado e venceu a morte. E obtiveram vida eterna. Por quê? Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. A gente sabe, irmãos, que a história da igreja de Esmirna pode não ser nossa realidade. Pode ser que todos nós que estamos aqui vivemos num país livre, e pode ser que continuemos assim por muitos anos e não temos perseguição religiosa como a igreja viveu no primeiro século. Pode ser que não vejamos morte de cristãos, como vemos no Oriente Médio e países da Ásia e da África. Pode ser. Pode ser que essa geração passe e a gente não vai ver nada disso. Mas pode ser que tudo isso mude. Pode ser que o contexto religioso do mundo e do Brasil volte a ser o que era o primeiro século. E aí? E se essa for a aflição que viveremos um dia? Você está preparado? Nós estamos estudando aqui na EBD o livro de Apocalipse, né? Escatologia, Daniel, um bocado de coisa. E eu tenho aos poucos revelado para os irmãos que eu tenho uma visão mais futurista das profecias escatológicas. E normalmente quem tem essa visão um pouco mais futurista tende a ser mais pessimista. O que é isso? Tende a olhar para o fim e ver que só vai piorar. Mesmo que a gente queira um Brasil maravilhoso, com governantes maravilhosos, que vão nos dar paz e prosperidade, há uma corrente escatológica que é clara em ver o futuro como sendo pessimista, e eu gosto muito dela. Quer dizer, digo gostar no sentido de entender que é um caminho saudável. E aí, se eu penso assim, e se eu estiver certo? E se essa visão de futuro escatológico, profético, do fim, de fato for pessimista, as coisas vão só piorar, e tão lascado, desculpem a expressão da palavra, como nós conseguiremos viver se olharmos como exemplo a igreja de Esmirna? Sabe qual é o meu desejo às vezes? Que eu esteja errado. E que de fato, na verdade, não seja pessimista, pelo contrário, seja otimista, e que o Evangelho só cresça, que nós continuemos reinando com Jesus, e Ele volte para nos buscar, amém. Mas e se o futuro for pessimista? E se o futuro for de mais perseguição, mais aflição? O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é: olhe para a igreja de Esmirna. Esse é o modelo. É dessa forma que nós precisamos estar preparados para viver. Vai ter alegria? Vai. Vai ter tristeza? Vai. Perseguição? Talvez. Mas mesmo em meio às aflições, se nós permanecermos fiel, mesmo diante até da morte, ou seja, mesmo que o sofrimento chegue a um ponto que vá além da razão humana, se nós permanecermos fiel até o fim, nós obteremos a coroa da vida. Vida eterna. Irmãos, nós não temos noção. Você pode sofrer 90 anos. Hoje a expectativa de vida é 80 e poucos anos, né? 90 anos. Você vive 90 anos hoje. Você fala: pastor, sofrer 90 anos não é mole não. Pois é. Sabe o que é a eternidade? Imagina um local que não tem início, nem meio, nem fim. Você imagina isso? Um lugar sem início, sem fim e sem meio. Aí vamos pensar pela lógica humana. Pega 90 anos, multiplica por 90, e vai multiplicando por 90, e você morre, seu filho vem, seu neto, seu bisneto, vai multiplicando por 90, acabou não. Irmãos, isso é incompreensível à mente humana.
um local, uma realidade que não tem início, meio e fim, que não vai ter morte, choro, dor, sofrimento. Pelo contrário, o texto vai dizer que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, tudo que nós sofremos por conta do pecado, porque a aflição é fruto do pecado, nós viveremos em uma medida de alegria transbordante que nós não temos noção. Pastor, o que eu faço então? Meu irmão, viva. Como assim? Viva, acorde de manhã, vá trabalhar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Ih, que furou o pneu do carro. Glória a Deus, vamos lá, segue a vida, vai trabalhar. Alguém brigou com você, Deus te abençoe. Ixi, perdi dinheiro, glória a Deus. Tem alguém perseguindo o seu crente, Deus te abençoe. É isso, vamos viver nesse mundo da forma como vivemos, dando testemunho de Jesus e não parando, avançando, perseverando até o fim. E quando sentimos desanimados, temos que dar as mãos. Pastor, me ajuda, estou cansado. Meu irmão, me ajuda. Minha irmã, preciso de ajuda, vamos visitar, vamos orar, vem para o culto de oração que é bênção, né, Paulo? Cadê o Paulo daí? É isso aí, irmãos. A gente vive sofrendo alegre, mas permanecendo fiel até que Ele volte para nos buscar. Mas precisamos estar e ser fiéis até o último dia da nossa vida. Está preparado?